Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Mariologia de Ratzinger, né? O que nós vimos na primeira aula, uma breve biografia dele, a sua importância no Concílio Vaticano II, antes, durante e depois do concílio, né? A sua necessidade de esclarecer, né, a visão da Igreja sobre Maria, né, os conflitos que nós vimos que existia naquela época, pós-Vaticano II, e que ele tentou esclarecer, né, então frutos dos seus livros sobre Nossa Senhora, né, tinham esse objetivo. Né, então a gente viu também que ele escreveu 2 livros propriamente marianos, A Filha de Sião e Maria Primeira Igreja, e nós hoje, né, vamos dar continuidade ao curso, né? Então nessa segunda aula, o que nós iremos ver, né? A gente vai ver o lugar bíblico da Mariologia, né? E também uma teologia da mulher na Sagrada Escritura, certo? Então, esse lugar bíblico da Mariologia, né, segundo Ratzinger, qual é esse lugar? Né? Ele vai falar que o Antigo, o Novo Testamento e a Sagrada Tradição, eles vão nos mostrar a função de Maria na economia da salvação. E nos mostrando essa função de Maria, nos chama também a contemplar esse mistério, né? Não só a conhecer, mas a contemplar, meditar esse mistério, né? Nossa Senhora também vai ser para nós modelo de igreja, né? Como a igreja personificada, né? Como nós iremos ver mais aprofundadamente hoje, né? Então, ele vai mostrar a função de Maria no mistério da salvação, né? Esses primeiros escritos que nós temos acesso, né? Essa figura de Maria, nós vamos ver que ela deve ser conhecida desde o princípio, né? É algo muito próprio da Mariologia de Ratzinger, essa unidade da Sagrada Escritura, né? Então, como assim, né? Nós conhecemos a figura de Maria no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, será que ele não pode nos falar nada sobre a figura de Maria, né? Então, no seu livro, né, Ratzinger vai colocar, né, como 3 binários, 3 caminhos de uma teologia da mulher no Antigo Testamento, certo? E nós iremos aprofundar isso também, né? Então, essa figura de Maria, para ser compreendida, nós devemos voltar ao início, né, ao Gênesis. Já desde após o pecado original, né, nós recebemos, né, por parte de Deus uma promessa de uma mulher, né, que envolve uma mulher, uma promessa de vitória sobre o pecado, sobre a morte, né? Então, desde o início, nós temos a graça de ver no início da palavra de Deus, né, a figura de Maria já representada, né? Nós podemos ler os mistérios de Deus, né? Então ele vai falar desse início, vai falar também de 3 caminhos, né, para compreendermos essa figura da mulher, essa teologia da mulher na Bíblia, né? Então, o lugar bíblico da Mariologia, né, ele existe, né, ele tem um lugar próprio, ele não é um duplicado da cristologia, né? Porque muitas vezes nós queremos estudar Nossa Senhora, né? Compreender a partir do mistério de Cristo, a partir do mistério da Igreja, né? Mas na Palavra de Deus ela tem o seu próprio lugar, né? Então é isso que ele vem esclarecer, né? Algumas dúvidas pós-Concílio Vaticano II ele vem esclarecendo. Sim, a Mariologia deve ser estudada e ela tem o seu lugar próprio. Então, através da Mariologia, como nós vimos, nós vamos compreender melhor o mistério de Cristo, da Igreja e do próprio homem, né? Por isso que ela é tão essencial, né? Então, nós não devemos ver como Nossa Senhora somente no Novo Testamento, né? Compreender o mistério de Maria, nós precisamos dessa preparação que nos foi dada pela parte do próprio Deus, né? Vamos vendo aqui, nessa teologia da mulher, né? Ele chama de 3 binários, né? Em italiano seriam como 3 trilhos
que vão nos levar a essa teologia da mulher da Bíblia, né? Então, o primeiro trilho, né, seria Maria, nova Eva, né? É a mulher que conserva esse mistério da vida, né? A mulher que mesmo após o pecado conserva esse mistério, né? Se Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva, né? Já nos falavam os padres da igreja, né? Então existe esse primeiro binário, primeiro trilho, né? Existe um segundo trilho que seria das grandes mães do Antigo Testamento, né? Elas, de certa forma, elas vão nos preparando para acolher uma grande novidade vinda por meio de Maria, né? Maria Virgem Mãe, né? Mas, de certa forma, nosso coração é preparado pelas grandes mães do Antigo Testamento, onde nela nós vemos também um mistério, é associado à vida delas um mistério de uma teologia da graça, né? Que vem sobre essas mulheres, a graça de Deus que vem sobre essas mulheres que eram estéreis, né? Essas mulheres que estavam de certa forma sendo oprimidas, né? O povo de Deus, representando assim também o povo de Deus naquele tempo oprimido, mas que por meio da mão delas, né, o favor do Senhor se realizou, né? Então tudo isso vai nos preparando também, abrindo caminho para Maria Virgem Mãe, né? Essa grande novidade de Deus, né? Principalmente Ana, né? Que ela, de forma mais específica, também é retomada no Magnífica, né? A profecia de Ana também. Então, nós vamos ver esse segundo momento, que são as grandes mães, né, do Antigo Testamento, e um terceiro binário, um terceiro trilho, né, para se compreender a teologia da mulher na Bíblia, seria através dos profetas, né, a filha de Sião, a teologia própria dos profetas na Bíblia, né. Então, nós vamos aprofundar cada um deles, certo? Então, vamos começar por Maria, nova Eva. Vou ler para vocês aqui um pouco do texto que ele escreve diretamente, depois vou comentar. A mulher pode se tornar tentação para o homem, mas ao mesmo tempo ela é mãe de toda a vida, e a partir disso ela recebe seu nome. Parece-me importante que isso se expresse em Gênesis 3:20. A dignidade e a grandeza indestrutíveis da mulher devem ser manifestadas. Ela preserva o mistério da vida, o poder antagônico à morte. Também ela é vigia dessa vida, né? A antítese da morte. Dessa forma, a mulher carrega a chave da vida, toca diretamente o mistério do ser, o Deus vivo, de quem toda vida finalmente vem. Veremos como no dogma da Assunção estarei novamente recuperando essas conexões, né? Então ele vai dizer que isso vai ser muito importante também para o dogma da Assunção de Maria, né? Então Maria é essa nova Eva, né? Ela que mantém o mistério da vida, ela contém em si o mistério da vida, né? Ela carrega esse mistério no seu ser, né? O mistério do Deus vivo, né? Então Maria é essa nova criatura, né? É ela que nos abre as portas da graça, né? Dessa vida nova em Cristo. Então esse seria o primeiro binário, o primeiro trilho que o Papa nos convida a meditar, certo? O segundo, como eu falei, né, já é as grandes mães de Israel e a conexão com a teologia da graça, né? O favor do Senhor para com o pobre, né? Para com o mísero, nós contemplamos no Antigo Testamento. E na figura dessas mães, como Sara, Ana, isso se torna de forma clara, né? Elas eram estéreis, são as estéreis benditas por Deus, né? O cântico de Ana que vai ser novamente retomado no Magnífica, né? Essa teologia da graça, né? Que teologia da graça é essa? Ele vai dizer, levanta o miserável da poeira, levanta os pobres, né? Para Ana e para Maria, este fenômeno singular, menos do que as mulheres não abençoadas, deu um brilho e atenção a Deus para os miseráveis, os indefesos.
né? Então existe uma atenção para os miseráveis, os pobres, os indefesos, e essas mulheres representam, de certa forma, também o povo de Deus, né? Essa fraqueza, essa miséria que precisa do auxílio da graça, né? Então é muito importante essa conexão dessas mulheres que já preparam a figura de Maria e essa teologia da graça que já vem sendo desenvolvida através delas, né? Então, quanto seria prejudicial a compreensão de Deus, a compreensão da misericórdia, a compreensão da graça de Deus, se nós simplesmente descartássemos esse elemento feminino da Bíblia, né? Esse elemento mariano. Imaginemos que nós não olhemos para esse elemento mariano no Antigo Testamento e na minha cabeça, assim, de uma forma, né, ficaria um buraco, né? A graça, onde estaria, onde nós contemplaremos a teologia da graça, Deus que vem em favor do pobre, né? Então, como é prejudicial tirar, né, esquecer a Mariologia, né, na teologia, né, o lugar de Maria, né, como isso seria um prejuízo, né? Então, ele vai mostrar também, né, que a mesma teologia da virgindade vai encontrar, né, sua primeira deixa, né, ainda que velada, né, em Maria, né? A infertilidade terrena vai se tornar fertilidade, né? Existe essa mudança, o que antes era visto como um mal, né, a infertilidade. Em Maria, que não tinha problema, né, era jovem, poderia engravidar, né, essa infertilidade própria, né, digamos assim, que ela vai viver do seu celibato, né, ele abre um novo, né, abre a fonte da graça é aberta mais uma vez, né, vamos imaginando uma teologia que vai se expandindo, né? Que começa que Deus pode fazer aquelas idosas, né, terem filhos, como as grandes mães do Antigo Testamento, mas não só, né? Isso prepara uma nova graça, Maria Virgem Mãe, né? E esse mundo se abre, e essa virgindade, né, essa virgindade de Maria, ela vai ser tocada por Deus e vai se transformar fonte de fecundidade, né? Então existe aí uma nova teologia que vai surgindo, né? Ele vai falar também da juíza, né? As juízas em Israel, né? Vai ser a personificação da esperança de Israel, né? Está, portanto, ao lado dessas mães abençoadas por Deus, né? A figura dos juízes, né? As mulheres juízas também, né? Ele vai dizer, né, que o fato que vai se repetir, né, a estéreo, a impotente, da estéreo, do impotente, né, se vem o Salvador, né? Esse é o primeiro lugar da revelação do poder de Deus, né? Essas juízas que não vieram como uma forma de sacerdotisas, né? Mas é um lugar, né, onde elas que foi atribuído a elas em Israel, né? Existe aí uma força, né, que vem de Deus por meio delas, né? Ele vai dizer que a elas não foi atribuído um lugar do sacerdócio, né, às juízas em Israel, mas a elas foi atribuída uma graça, um poder de Deus, uma eleição, né? Mais à frente ele vai dizer, né, um novo, mas completamente original, um tipo de teologia das mulheres se desenvolvem, né? Em Esther, em Judite, né? Ambas mulheres têm características essenciais em comum com as grandes mães, né? Uma é viúva e a outra mulher do harém, né? Real, persa, né? Mesmo de que uma forma diferente, né? Estão uma e outra em situação de opressão, né? Ao livre-arbítrio daqueles que as oprimem, né? Mas ao mesmo tempo ambas se encontram, né? Encarnam
a graça de Deus, o poder de Deus, né? Nelas, né, em Judite, em Esté, se manifesta o poder e a vitória de Deus, né? Então, meus irmãos, quantas imagens, quantas pessoas, né? Quantas mulheres vão nos apontando a figura de Nossa Senhora, né? Elas vão nos indicando o caminho, existe algo novo. Existe uma graça de Deus que passa sobre elas, né? Existe uma teologia da graça que invade a figura feminina na Bíblia. Vamos dar continuidade. Então, né, o terceiro binário, né, seria a filha de Sião, né? Como eu disse, onde os profetas eles vão falar sobre, vão desenvolver essa teologia, né? A filha na figura teológica das mulheres salvadoras já se presume novamente expressou que a pregação profética havia desenvolvido com aprofundamento teológico a partir da imagem das grandes figuras maternas. Este deve ser considerado o ponto central da teologia do Antigo Testamento da mulher. O próprio Israel, o povo escolhido, é apresentado juntos como uma mulher, né? O próprio Israel, o povo de Deus escolhido, são apresentados na figura de uma mulher, né? Essa filha de Sião, né? Como virgem, como amadas, como mãe, né? As grandes mulheres de Israel, elas representam ao mesmo tempo o que o povo é. A história dessas mulheres se torna, portanto, teologia do povo de Deus e teologia da aliança, né? Então, mais uma vez, né, por trás das figuras femininas, né, da filha de Sião, da teologia dos profetas, existe uma teologia do povo de Deus, né, uma teologia da aliança, né? Imaginemos novamente não contemplarmos a figura feminina, não contemplarmos a figura mariana nessas mulheres, né? Porque todas elas vão apontar para Nossa Senhora. Imaginemos que não abrimos nossos olhos para essas figuras femininas na palavra de Deus, né? O quanto de riqueza nós perdemos, né? A teologia da graça, né? A teologia da criação, né? E a teologia da aliança, né? Israel se torna a personificação, né? Se torna a filha de Sião, e ele vai explicar mais ainda sobre essa personificação de Israel, né? Israel, nessa revelação da Virgem Filha de Sião, né? Nessa relação com Deus, é virgem e mãe. Dessa forma, o pacto do qual o povo de Israel é fundado, o ser israelita de cada indivíduo, manifesta-se entre as pessoas na fidelidade do pacto matrimonial e não de outra forma, né? No casamento, nós vemos esse pacto matrimonial expresso pelos profetas, né? Mas em primeiro lugar, né, isso também significa para Deus, para aquele não pertence, para Deus não pertence uma deusa, né, mas um povo, né, de acordo com a revelação que ele faz de si mesmo. A criatura escolhida pertence a ele, né, e não somente em forma de um povo, né, em forma de Sião, né, mas a filha de Sião em forma da mulher, né. De certa forma, Maria é a personificação da igreja. Isso aí nós vemos que o Ratzinger ele vai desenvolver também no seu livro, né, Maria Primeira Igreja, né. Tudo isso fruto do Concílio Vaticano II, né. Então, vou dizer para encerrar nessa segunda aula, ler aqui também o que ele vai falando, né? Omitir as mulheres de toda a teologia é negar a criação e a eleição do povo de Deus, né? A história da salvação, e assim suprimir a revelação. Nas mulheres de Israel, nas mães, na salvação das mulheres, né? Na sua fecunda infertilidade, se manifesta das formas mais pura e profunda o que é a criação e o que é a eleição, o que é Israel, o povo de Deus, né? Então, por isso que ele vai falar tanto
sobre a necessidade de uma Mariologia aprofundada, né? Essa devoção, esse amor à Virgem Maria, mas e que não se deve ser verdadeiramente esquecido, né? Porque olha quantas coisas estão em jogo: a teologia da criação, a teologia da salvação, a teologia da graça, né? Porque a vida dessas mulheres vai permear tudo isso, né? Então Israel se torna uma pessoa, né? A Virgem Filha de Sião, né? O quais nós também nos identificamos, né? Em qual a igreja se identifica. Deus ama uma pessoa, né? Ele não ama somente um povo, né? Mas esse amor é pessoal, né? Deus, como ele diz, não tem uma deusa a quem ele ame, mas ele ama a cada um de nós, né? Então nós hoje concluímos essa parte, né, da retirada do livro A Filha de Sião, e na próxima aula que nós iremos ver os dogmas marianos e a contribuição também de Ratzinger em relação aos dogmas, certo? Shalom, Deus abençoe, que Nossa Senhora nos guarde.